Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade de preces e radiações. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Vamos preparando esse momento, meditando. Os que desejarem a água magnetizada, separem essas vasilhames, deixem nas imediações, para que no final possamos, portanto, pedir aos benfeitores que magnetizem-nas. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Sintam-se todos acolhidos, abençoados. Este é um momento dedicado à nossa doação vibracional, sentimental, contribuindo naquilo que seja possível nós contribuir para a melhoria de nossos irmãos em necessidade. Tanto quanto iremos nos beneficiar também destas vibrações. Bem-vindos. Em seguidinha já vamos dar início, é só chegar às 19 horas para mantermos a nossa pontualidade, como efetivamente já estamos nas 19 horas. Vamos à nossa prece, harmonizando os nossos corações, alinhando o nosso pensamento com os pensamentos dos benfeitores, recebendo esse envolvimento amoroso, fraternal, destes irmãos benfeitores que estão conosco, onde estivermos. E unidos, portanto, neste ideal de servir. Aqui nos apresentamos, querido Mestre, para que possamos oferecer as nossas vibrações. Agradecidos, damos início à nossa atividade de preces e radiações. E assim seja. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 27. O item, a eficácia da prece. Esse capítulo tem por título Pedi e obtereis. E aqui no item 5, 6, 7 e 8 tratará sobre a eficácia da prece. E o item 5 começa com a assertiva de Marcos, que está registrada no capítulo 6, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Depois temos os comentários de Allan Kardec, onde ele assim se expressa. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse,
nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade, para não querer. A atividade, para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que lhe faz ou não faz. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Portanto, há muitos eventos na nossa existência, na nossa vida e na vida dos demais que estão sim sob a nossa responsabilidade em fazer ou deixar de fazer, em tomar a iniciativa ou não tomar a iniciativa, em agradecer ou não agradecer. É livre-arbítrio. Claro que temos leis imutáveis, mas essas minudências que acontecem conosco todos os dias, cabe a nós assumirmos a responsabilidade por elas. E a prece nos ajuda a atrair os benfeitores, os espíritos benevolentes, para nos inspirar e para afastar também de nós, pelo padrão vibratório que estaremos naturalmente criando através da prece, os nossos irmãos incorpóreos que não nos querem bem. Sabemos que as leis de Deus são imutáveis, que na hora de nós renascermos, reencarnarmos, temos que cumprir. E quando chega o nosso desiderato aqui, terminando a nossa reencarnação, temos que voltar à pátria espiritual, independente da nossa vontade. Mas nesse meio tempo, entre o berço e o túmulo, vamos casar com A ou com B? Vamos separar desse ou daquele? Decisão nossa. Vamos fazer esta ou aquela faculdade? Decisão nossa. Vamos fazer o bem? Decisão nossa. Vamos fazer o mal? Decisão nossa. E por todas essas decisões que nos confere o livre-arbítrio, precisamos sim do concurso da prece para que tenhamos sucesso, aliando-nos aos benfeitores amigos. Como o nosso trabalho das quartas-feiras de preces e irradiações. Quantas criaturas têm se beneficiado? Quantas criaturas sabemos que, participando dessa atividade, melhoraram a sua condição de vida? Alguns até mesmo abandonaram a ideia do suicídio, porque aqui estavam. Confiemos. Utilizemos esse mecanismo. Jesus nos ensinou a orar. E se ele nos ensinou, porque tem um fundamento que talvez nós outros ainda não tenhamos apreendido. Sem mais delongas, vamos à nossa prece. Peço a Ti, Mestre, que interceda junto ao Pai, levando a Ele a nossa gratidão. A gratidão por mais um dia, o nosso apreço pela sua criação,
mas também leves a Ele. A nossa alegria de estarmos reunidos sob a ação benéfica destes benfeitores, escalados por Ti, querido Mestre, para estar conosco onde estamos. Eles vêm unirem-se para que tenhamos o concurso destas ações, mas também para trazer a sua contribuição, a fim de que nós outros possamos ampliar um pouco mais as nossas vibrações e mantermos o nosso pensamento focado nestas preces. Preces que estamos fazendo para os nossos irmãos que estão reencarnando. Eles chegam aqui aos milhares, todos os dias. Alguns retornam à indumentária física no planeta Terra. Outros estão vindo de outros planetas, de outras moradas espirituais. Mas todos eles, com toda a certeza, querido Mestre, vêm para colaborar com a humanidade. Vêm para trazer a sua contribuição, seja ela qual for, porque mesmo aqueles que estão propensos à evolução retiram das más ações belas lições. Portanto, todos são muito bem-vindos. E cabe a cada um de nós termos o discernimento para acolhê-los e dar a eles o bom direcionamento. Se aceitarem. Porque nada podemos fazer contra a vontade deste ou daquele. Mas podemos orar por eles. Incessantemente. Oramos pelas famílias que estão recebendo estas criaturas. Elas precisarão apresentar estruturas morais, educacionais, a fim de que esses filhos de Deus possam encontrar aqui, já desde o berço, as condições mais favoráveis para que eles possam trazer a sua cota de contribuição, evoluindo e contribuindo também para a evolução de todos nós. Quero também te pedir, Mestre, pelos que estão deixando a encarnação pela desencarnação. Abandonaram os seus corpos porque já não prestam mais para o fim a que se destinavam. A abrigar o espírito, ser o instrumento hábil para que o espírito se manifeste. E, portanto, por não mais atender a esses quesitos, o espírito abandona esse corpo, porque emprestável já está. Quero aqui te dizer, Mestre, que neste cenário de volta à pátria espiritual, muitos vão com o coração alegre, desfrutando de felicidade, de consciência tranquila, porque vão ao encontro dos seus amores. E esse reencontro é tão sagrado, porque trocam-se ali energias, principalmente quando o irmão que volta leva consigo a ampliação da sua inteligência, dos seus conhecimentos e aperfeiçoado em suas qualidades morais. Mas outros não estarão nesta condição de felicidade, de alegria. Estarão na tristeza. Alguns em grandes perturbações espirituais. Porque não aprenderam a desapegarem-se das coisas que aqui encontrou, até mesmo do seu corpo. E ali ficam aprisionados
pelas posses que possuíam. Imaginavam possuir, eram por elas possuídos. Estes são os nossos irmãos que mais necessitam de nossas vibrações. São esses que precisamos nos preocupar, Mestre, para que as nossas orações alcancem a cada um deles, a fim de que eles compreendam que a liberdade não se faz ficando atrelado às suas posses materiais, mas quando desapega-se, transferindo para outros a posse temporária, sem nenhum resquício de qualquer controle. Quantos e quantos ficam no círculo familiar, nos seus lares, após a desencarnação? Porque não fizeram uma prece? Porque não souberam desapegar-se? Porque imaginaram que a vida era somente a física? Por isto, Mestre, eles devem ser o objetivo de nossas irradiações. Tanto quanto são objetivos nossos os nossos irmãos que estão enfermos, do corpo, da alma. Alguns já na iminência da desencarnação, portanto, nos últimos momentos aqui entre nós, preparando-se para a volta ao lar espiritual. Outros estão em franca recuperação, depois de vários procedimentos, tratamentos específicos. Voltam à convivência com os seus no seu lar. Mas pedimos, Mestre, para essas criaturas todas que elas desenvolvam a consciência da perenidade da vida espiritual. Porque a vida física é temporária, é sazonal. Portanto, querido Mestre, rogo também pelos familiares destas criaturas. Elas precisam ter condições espirituais, morais, físicas, mentais, para bem cuidar do seu familiar. Familiar que chora, alguns deles, porque o seu amor cometeu suicídio. Está em desespero essa criatura, Mestre, tanto quanto aquele que cometeu o suicídio. Agora agravado pela desilusão, porque imaginava ele ou ela que, aniquilando o corpo físico, seus problemas estariam resolvidos. Deu-se conta que tal não sucedeu. E agora tem mais o gravame da consciência atormentada. Também esses merecem as nossas preces de todos os dias, a fim de aliviar as suas dores, dar a esses irmãos um pouco de esperança, de harmonia, de serenidade, a fim de que os benfeitores possam alcançá-los para bem conduzi-los à etapa de recuperação. Também envolvemos nas nossas preces aqueles que são suicidas habituais, contumazes, porque vêm realizando esse ato encarnação após encarnação. Haverá uma delas, Mestre, que eles superarão. Que tal seja agora
vencendo esses obstáculos com galhardia, com determinação, embora com sacrifício, com um emprego de grande vontade. Quem sabe, será uma grande vitória e que eles saiam-se vitoriosos, desde já. Mas há também, mestre, como tu bem o sabes, uma gama infinita de criaturas que estão na ideação suicida, fazendo planos para cometê-lo, ou estão tentando o suicídio neste exato instante. Peço por eles, para que eles possam interromper os seus gestos, a sua vontade, buscar a serenidade, que possam entabular uma prece, ou que a nossa prece alcance-os a tempo. Porque a vida é de mudanças permanentes e nós precisamos estar aptos às mudanças que acontecem todos os dias. Temos a impressão que a nossa respiração é única durante as 24 horas de um dia. E elas não o são. Porque cada inspiração, cada expiração são diferentes. Esta é a impermanência que devemos habituar-nos, como a existência, como o convívio com as criaturas, as circunstâncias que nos alcançam. Venho te pedir por essas criaturas que vivem perambulando pelas ruas. Elas já não têm mais um endereço, talvez até já tenham esquecido de seus familiares. Alguns perderam a própria identidade. Mas todos eles estão na faina do progresso espiritual. Eles não são mais nem menos do que nós que temos endereço certo. Família conhecida. São irmãos nossos que fizeram a opção, consciente ou não, por serem andarilhos. Por outro lado, mestre, há aqueles outros que são obrigados a abandonar os seus lares, forçados pela violência. A violência das guerras, as violências urbanas. Quantos lares estão sendo desfeitos pela violência, infelicitando uns aos outros, carreando prejuízos a todos. Quantas criaturas, sem uma estrutura moral um tanto quanto forte, têm optado pelo aborto delituoso. Pedimos por eles. Pedimos pelos abortados e por quem os abortou. Envolvendo todos nessas vibrações. E numa comparação, mestre, quem de nós aqui pode julgar ou condenar este ou aquele? Cabe-nos fazer aquilo que tu nos ensinou, orar por eles, sermos solidários nas suas dores, nos seus sofrimentos, a fim de aliviar, pelo menos aliviar o sofrimento. Eles despertarão com toda certeza.
E é nesse momento do despertar que ali deverá estar a nossa prece para atendê-los nas suas necessidades específicas. Venho te pedir, mestre, também por outra miséria humana, as drogas, que a cada dia tem aprisionado mais e mais criaturas incautas, trazendo a dissolução para as famílias, para os lares e para a própria sociedade humana. Aí está esse quadro dantesco, mestre, que precisamos corrigir, nos corrigindo, aliando-nos à lei de Deus, ajustando-nos a ela o máximo possível. Porque aquilo que cada um deve experimentar, vivenciar, cabe a esses, portanto, vivê-los. E nós outros buscar os meios para sermos solidários nesta caminhada, aliviando suas dores, suas aflições, seus sofrimentos. E o que aqui procuramos fazer todas as quartas-feiras nesta atividade? Que pedimos também pelos nossos irmãos de todas as outras religiões, credos ou entidades filosóficas. A grande maioria procuram influir positivamente nos seus fiéis, dando-lhes uma religiosidade, uma espiritualidade que possa lhes servir de passaporte para a vida espiritual. Para que no momento da desencarnação essas criaturas possam levar consigo a felicidade da vida, do bem feito ao próximo, do mal que evitou, do perdão concedido e da consagração de sua vida a Deus. E, portanto, vitorioso será homenageado pelos seus amores que lá esperam-nos. Quero te pedir, querido mestre, pelos nossos lares, que neste instante possamos visitar todos os cômodos, mentalmente, acompanhado do benfeitor que está conosco. Vamos fazendo a asepsia do ambiente, harmonizando, atendendo às criaturas que aí estão, encarnadas ou desencarnadas, preparando, portanto, esse ambiente para que seja propício às nossas vibrações e que nos traga momentos de serenidade, de harmonia, de segurança, de paz interior. Atendidos todos os nossos lares nestas vibrações, vamos expandir para o nosso planeta, para que cada recanto onde estiver
acontecendo uma miséria humana, ali possamos depositar as nossas vibrações. São essas crianças abandonadas, vítimas das guerras, da violência, órfãos de toda a natureza, os aleijados, amputados, dementados, os esfaimados, os sedentos do precioso líquido da vida. Mas aqueles outros que são sedentos de justiça, venho te pedir, mestre, pelos dirigentes de todas as nações, em todos os seus níveis políticos e sociais, porque eles têm sobre os seus ombros um grande compromisso com suas nações. Que eles possam dignificar a vida, dignificando a vida de seus liderados. Neste momento, mestre, em que nos aproximamos do final de nosso encontro, peço aos benfeitores para nos envolver em vibrações harmoniosas, que irão se depositando sobre nós, aprofundando-se em nosso ser, para encontrar a morada no Espírito. E enquanto essas energias perpassam-nos, estamos sendo banhados por estas bênçãos, que também são disponibilizadas para as águas expostas, que recebem os fluidos necessários para atender essas criaturas, coletiva ou individualmente. E elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus, possamos demonstrar a nossa felicidade por concluirmos esse momento, por estarmos unidos com estes benfeitores, sob o influxo amoroso de Jesus. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos aqui presentes em nossa sede, por todos vós que nos acompanharam na nossa plataforma do Facebook, convidando-os para a nossa atividade de amanhã pela manhã, às 9 horas em ponto. Depois, mais tarde, às 16 horas, a atividade de doutrinária, a exposição doutrinária, a palestra pública. E, à noite, 21 horas, o Evangelho no Lar, que realizamos de forma virtual. Encontrarão na nossa página no Facebook as informações para participar deste Evangelho das 21 horas. De amanhã, todas as quintas-feiras. Na graça de Deus e com as bênçãos dos benfeitores. Boa noite.